Imagine um mundo sem carros, sem aquela sensação de liberdade de poder ir aonde quiser, quando quiser. Agora imagine que em 1886, um homem transformou essa realidade, dando os primeiros passos de uma revolução que mudaria para sempre a forma como nos conectamos com o mundo. Mas aqui está o fato surpreendente. O primeiro carro movido a gasolina, o Benz Patent Motorwagen, não foi uma obra grandiosa como os carros modernos, mas sim uma engenhoca de 3 rodas aparentemente frágil. E ainda assim ela pavimentou o caminho para tudo que conhecemos como automóveis hoje. O homem por trás dessa invenção não é um nome tão familiar para a maioria, mas sua obra é indiscutivelmente a fundação do que conhecemos hoje. Ele foi o primeiro a transformar o sonho de um veículo movido a gasolina em realidade. Estamos falando de Carl Benz, nascido em 25 de novembro de 1844, em Karlsruhe, uma pequena cidade no sudoeste da Alemanha. O mundo em que ele cresceu estava em transformação. Enquanto as ruas ainda eram dominadas por carruagens de cavalos, uma revolução silenciosa estava prestes a acontecer no campo da engenharia, da mecânica e da ciência. Desde jovem, Benz demonstrou um talento incomum para a mecânica. Aos 15 anos, começou a estudar na Escola Politécnica de Karlsruhe, onde sua mente inquisitiva logo levou a trabalhar em diversas inovações. No entanto, o grande salto viria mais tarde, quando ele se depararia com as possibilidades de um motor a combustão. Em 1871, após passar por vários estágios e empregos, Carl Benz fundou sua própria empresa, a Benz e Cie, uma pequena fábrica que inicialmente fabricava motores a vapor e outros componentes mecânicos. Mas o sonho de Benz era outro. Ele queria criar algo que fosse além de máquinas de ferro e vapor. Ele queria criar um veículo movido por um motor a gasolina que fosse viável para o dia a dia, não apenas uma invenção futurista. Em 1885, ele finalmente criou o que se tornaria o Benz Patent Motorwagen. A invenção não era impressionante à primeira vista. Na verdade, era um carro de 3 rodas, com um motor monocilíndrico a gasolina, que mal conseguia atingir 16 km por hora. Mas para Benz, o que importava não era o tamanho ou a velocidade, e sim a possibilidade de transformar a mobilidade humana de maneira definitiva. Em 1888, a história toma um rumo inesperado. Graças a Bertha Benz, esposa de Carl, sem o conhecimento do marido, Bertha decidiu fazer a primeira viagem longa de automóvel da história. Ela pegou o Benz Patent Motorwagen e viajou de Mannheim a Pforzheim, uma distância de 106 km. A viagem não foi fácil. Bertha enfrentou uma série de obstáculos. O motor falhou em vários pontos, o carro não possuía freios eficazes e ela teve que criar soluções improvisadas, como a invenção de um sistema de freios melhor e até mesmo a adaptação da bomba de combustível. Em sua jornada, Bertha não apenas demonstrou que o automóvel era viável, mas também que ele podia ser usado no cotidiano, como uma verdadeira alternativa ao transporte tradicional. Após a jornada de Bertha, o mundo começou a olhar para o Benz Patent Motorwagen com outros olhos. A invenção de Carl Benz, até então vista com ceticismo, agora ganhava notoriedade. A imprensa da época começava a relatar com entusiasmo os feitos da invenção, e aos poucos Benz conquistava seu espaço como pai do automóvel moderno. No entanto, a aceitação do público ainda estava longe de ser garantida. Afinal, um carro movido a gasolina não era apenas uma inovação tecnológica, mas também uma ameaça ao sistema de transporte estabelecido. As carruagens puxadas por cavalos dominavam o cenário e as estradas ainda eram em grande parte inadequadas para um veículo de motor, e o medo de um monstro de ferro tomando as ruas era real. Apesar das dificuldades, Carl Benz não se deixou abater. Ele continuou aperfeiçoando seus modelos e em 1894 sua empresa já estava produzindo carros em escala maior. Sua fábrica de motores cresceu e novos modelos de carros foram lançados, cada vez mais avançados e eficientes. Em 1926, mais de 40 anos após a invenção do Benz Patent Motorwagen, suas duas empresas se fundiram, criando a Daimler-Benz e mais tarde a marca Mercedes-Benz, que se tornaria um ícone mundial da indústria do ramo automobilístico. Ao longo do século XX, o legado de Carl Benz seria honrado, evoluindo até se tornar a indústria automotiva moderna como a conhecemos hoje. Desde os primeiros modelos rústicos até os carros de luxo e alta performance de hoje, a visão de Benz permeia cada aspecto da fabricação de automóveis. Ele não apenas inventou um carro, ele criou o conceito de mobilidade pessoal.
Não há como medir o impacto de Carl Benz na história. Seu nome não está apenas vinculado a Mercedes-Benz, mas também à evolução de toda uma sociedade que passou a depender do automóvel. O mundo moderno, interconectado e globalizado, é em grande parte fruto da visão de um homem que acreditou na possibilidade de criar algo impossível. Em cada viagem, em cada estrada, o espírito de Carl Benz continua vivo. O que ele iniciou com coragem e visão mudou o mundo de uma forma que nem ele poderia ter imaginado. Ao longo dos anos, o mundo automobilístico evoluiu, mas tudo começou com um homem e um sonho. Carl Benz não inventou apenas o automóvel, ele iniciou uma revolução que jamais será esquecida. Se você está assistindo a este vídeo, numa estrada, num carro, ou apenas sonhando com a próxima viagem, lembre-se, essa jornada, essa liberdade sobre rodas, foi possível graças à visão de um homem chamado Carl Benz. Carl Benz nos mostrou que grandes ideias podem surgir de mentes persistentes e visionárias. Sua história é um lembrete de que, mesmo diante do ceticismo, a inovação pode mudar o mundo. E você? O que acha que será o próximo grande salto na história da mobilidade? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar mais histórias como essa que mudaram o mundo.